Alô? Alô, alô? Bom, acho que começou. Tá, vamos lá, professor. Como você deve estar vendo aí na tela, né? Estamos no limite do tempo. Tá, vamos lá. Acho que será que tá vendo? Tá dando para ver aí? Acho que tá, né? Bom, meu nome é Rafael. Esse daqui é o trabalho numérico de TCM. Eu desenvolvi um artigo, né, para apresentar o problema proposto, que era a solução da equação de calor 1D transiente. Primeiro, aqui tem um resumo do trabalho, que esse trabalho tem como objetivo analisar a equação do calor e a transferência de calor por meio de um exemplo de uma barra de metal. E para isso, a gente vai utilizar diversos pontos ao longo da barra, ao longo do tempo. Então, inicialmente, a gente tem a equação do calor, que é uma equação diferencial parcial que descreve a distribuição do calor ao longo do tempo. Neste trabalho, especificamente, a gente vai tratar da equação do calor em 1D em regime transiente. Isso quer dizer que a temperatura ela é uma função da posição e do tempo. Então, inicialmente, para esse trabalho, a gente vai utilizar uma barra metálica, que aqui totalmente arbitrariamente, ela tem um tamanho 1 e ela vai ser analisada em ponto X ao longo do tempo. A equação que a gente nos dá o comportamento, a equação do calor, é essa daqui que a gente vai utilizar, que ela pode ser deduzida a partir da segunda lei da termodinâmica, que a gente obtém essa primeira equação aqui, que de um lado a gente tem uma derivada de primeira ordem em relação ao tempo e do outro lado uma derivada de segunda em relação à posição. E a gente está observando que nessa equação a gente tem três constantes aqui, que seria a densidade da barra, o calor específico e aí do outro lado aqui o K, que é a condutividade térmica. Então, a gente pode transformar tudo isso em um alfa, que a gente vai chamar, que é uma constante. Então, dessa forma, a gente configuramente ficaria somente com as derivadas e uma única constante, que a gente vai chamar ela aqui de alfa, e que isso a gente está fazendo para a gente conseguir resolver para o método numérico. O método que a gente vai utilizar para resolver esse problema vai ser o método das diferenças finitas. Nesse problema aqui, a gente arbitrariamente também vai definir que esse alfa é 1, é por conveniência, para quando ele não interferir nos cálculos que a gente vai realizar. O método das diferenças finitas tem alguns passos, que o primeiro é dividir o domínio, aproximar as derivadas da série de Taylor, substituir a equação original e finalmente resolver. Então, o primeiro passo, dividindo o domínio, aqui a gente vai basicamente definir um espaço que a gente vai trabalhar, porque a barra metálica ela tem inúmeros pontos, então a gente não pode trabalhar em todos os pontos, a gente vai pegar alguns pontos em específico e trabalhar em cima deles, e também utilizar alguns pontos de tempo, passos de tempo determinados, que a gente vai chamar, que são tempos determinados, que também são definidos arbitrariamente, e a gente, então, a partir disso, a gente vai dividir essa barra aqui na figura, que era o exemplo, ela está sendo dividida em 6 pontos, né? Então, seriam 5 partes iguais. E, no caso, a gente, na resolução, trabalharia nesses 6 pontos aqui, que dessa forma a gente consegue fazer uma análise e conseguir traçar um perfil de temperatura a partir disso. Uma vez definido esse domínio, aí a gente passa para a parte de transformar essa equação inicial que a gente tinha em equações algébricas para a gente conseguir resolver o problema. Então, inicialmente, a gente tem as duas derivadas, que seria uma em relação ao tempo e uma em relação à posição. Então, a gente vai utilizar a expansão da série de Taylor, onde a gente vai chegar nessa equação algébrica aqui. Que aqui ela funciona é uma equação algébrica que ela utiliza um ponto aqui, que esses t's aqui, esse tk aqui é a posição. Então, a posição definida um passo à frente, seria uma posição no futuro, e a posição anterior, e em base a isso, a gente consegue, com as condições iniciais, determinar qual que seria a próxima perfil de temperatura que a gente vai ter. Então, a gente faz isso tanto como para a derivada em relação ao tempo, quanto com a derivada em relação à posição, e, finalmente, a gente faz a substituição dessas duas na equação original que a gente tinha, que igualando essas duas aqui. Aí a gente chega nessa equação algébrica aqui. Com ela em mãos, aí sim a gente já consegue partir para a resolução do problema.
Para resolver esse problema, a gente poderia fazer a conta nos passos de tempos um de cada vez. O que isso quer dizer? Que a gente, por exemplo, passou um passo de tempo, a gente tem as condições iniciais, sabe, as temperaturas nessa condição inicial, e a gente, passado determinado de tempo, a gente utilizando essa equação, a gente iria calculando. Só que para não fazer isso manualmente, a gente vai utilizar a programação em Python, e basicamente vai ser utilizado um algoritmo onde vai ser criada uma matriz, vamos definir arbitrariamente os passos de tempo pontos na barra, criar loops para poder fazer essas operações repetitivas, e finalmente a gente vai gerar o gráfico, né, a imagem que a gente quer, para analisar o perfil de temperatura que a gente quer. Então, apresentando aqui o primeiro problema, com as três condições iniciais, vão ser três condições iniciais diferentes. Para cada uma delas, a gente vai traçar 4 perfis de temperaturas, isso quer dizer que a gente vai escolher 4 passos de tempo diferentes para cada uma delas, e a gente vai verificar qual que foi o perfil de temperatura encontrado. Aqui na primeira condição inicial, a gente tem que, para a posição 0 em qualquer tempo, sempre vamos ter aqui temperatura 0. Para a posição 1 em qualquer tempo, a gente vai ter a temperatura 0. E no restante da barra, inicialmente, vamos ter a temperatura 1. Então, aqui na primeira figura, a gente consegue observar isso. Na posição 0 e 1 está a temperatura 0 e no restante da barra está 1. A cada passo de tempo que a gente vai vendo, a gente começa a ver que as posições, nas posições intermediárias vai mudando a temperatura, sempre respeitando as condições iniciais aqui. E, finalmente, a gente chega no perfil de temperatura de uma parábola aqui, né, para essas condições iniciais. Partindo para a segunda condição inicial, que agora aqui a gente já muda um pouco, a gente pode observar que para a posição 0 e qualquer passo de tempo, qualquer tempo passado, sempre vai valer 1. Então, aqui a gente pode ser na figura 1, na posição da barra 0, temperatura 1, e na posição 1 tem que estar a temperatura 0. Aqui a gente pode ver na imagem inicial. E no restante da barra, a gente pode ver que inicialmente fica 0. Então, ao longo dos passos do tempo, o que a gente vai observando? Que as temperaturas intermediárias vão cada vez se elevando, vão cada vez variando e se igualando no interior da barra, até que finalmente a gente chega a uma reta. Esse daqui é o regime permanente. Então, igual na primeira condição inicial, a partir de um certo passo de tempo, não importa o tanto que a gente vai aumentar, sempre vai manter esse formato da temperatura. Tanto aqui no primeiro, que era uma parábola, quanto aqui no segundo, que é uma reta. Finalmente, no terceiro passo, na terceira condição inicial, agora é um pouco diferente, porque a gente vai observar que é uma equação. Aqui nas condições iniciais, a gente tem uma função que é senoidal, né? Então, ela é periódica. Então, dessa forma, a gente pode ver que no tempo 0, em qualquer posição, a temperatura vai ser dada pela função seno em base à posição que a gente está. Então, para cada ponto aqui vai variar dependendo do valor que está a posição da barra. Então, por isso que os valores aqui mudam dependendo da posição que está, apesar de estar no tempo 0. E aqui a gente pode ver que o domínio se estendeu, então a barra pode ser de 0 até 2. Então, por isso que aqui o eixo X está um pouco diferente do que nas duas condições iniciais. Primeiro, a gente pode ver que à medida que a gente vai aumentando os passos no tempo, a equação, os gráficos, elas continuam iguais, porque a função ela é periódica, então, apesar da gente estar aumentando o passo do tempo, como ela é periódica, o seguinte passo assumiria um passo que já tinha outro ponto. Então, dessa forma, a função, como ela é periódica, as imagens ficam iguais. Até que chegou ao ponto que eu coloquei 1000 passos de tempo, esse daqui foi o maior passo de tempo que eu coloquei, que a função ela começou a assumir um perfil aqui de uma parábola. E aí, essa daqui foi a mais diferente, assim. Então, a conclusão assim que deu para chegar foi que esse método, né, das diferenças finitas foi uma ótima forma de resolver a equação do calor, que definindo as posições nas barras, a gente conseguiu analisar melhor, né? Porque se a gente não definisse pontos específicos, espaços de tempo específicos, ficaria muito mais difícil gerar esses gráficos e não seria possível ter essa visualização tão clara. Aqui no final eu coloquei os códigos, né, em Python que foram utilizados para desenvolver esses gráficos. Eu separei, basicamente, aqui em problema 1, que foi utilizado onde aqui alterava o K, que era o passo de tempo,
Aqui eu removi os comentários, mas quando eu também vou enviar uma pastinha com os códigos em Python, ele está bem comentadinho o que cada linha faz. Vou explicar aqui rapidamente só para ter uma ideia. Aqui a gente define a quantidade de divisões que vai ter a nossa barra. Aqui vão ser 10 divisões, então a gente vai ter 11 pontos e 10 diferenças de espaços ali. Esse K final é o espaço de tempos que a gente vai dar, que vai mudando dependendo do quanto que a gente quer analisar. O L seria o comprimento aqui da barra inicial, que a gente também define. O X é basicamente um vetor, uma matriz que a gente está em uma lista que a gente está inicializando, onde vai ser o eixo X. Então ele parte do zero, vai até L, que é o comprimento da barra, e a gente divide ele na quantidade de espaços que a gente quer ter. Delta X vai ser as diferenças dos espaços que a gente quer. Então a barra dividida pelo número de espaços que a gente quer vai ser a distância que vai ter entre cada ponto. O delta T, que aí eu esqueci de comentar, né, que a gente também tinha condição inicial que ele não tinha que ser inferior ao delta x ao quadrado sobre 2. Então, aqui arbitrariamente também foi definido que ia ser 1/5 do delta x ao quadrado, porque quando a gente colocava mais do que essa metade, aí o gráfico ficava totalmente desproporcional, não fazia muito sentido explicar. Aqui esse temp, aqui a inicialização das temperaturas iniciais, aqui utilizei P1 para definir uma lista com todos os números uns. Então, aqui utiliza a quantidade também de números que a gente quer, de divisões. Aqui, esse temp n e o temp 0 é para definir a última posição e a primeira em relação às condições iniciais. Então, aqui no caso das condições iniciais 1, os dois eram zeros, então por isso que está aqui 0. Aqui um print, somente para ver como é que está essa lista para testar. E aqui, essa daqui é a lista temp nova que a gente vai utilizar para armazenar os seguintes espaços de temperatura. Aqui são os dois loops que vão avançar e resolver, de fato, a equação. O primeiro loop é para avançar os passos de temperatura, os passos de tempo, e o segundo, no interior, é para resolver em cada posição, naquele passo de tempo, qual que é a temperatura. E armazena na lista o resultado, né, do nossas temperaturas naquele passo de tempo. Finalmente, a gente tem aqui só uma variável para armazenar em qual tempo que a gente está, porque aqui contém passos de tempo e não o tempo em si. E aqui, finalmente, é o código que utilizou para definir, para gerar o gráfico do matplotlib, e seria analogamente para todas as outras condições iniciais. Aqui é uma pequena diferenciação só para inicializar a condição inicial unicamente, e esse daqui é a que a gente vai alterando para cada passo de tempo que a gente quer. Basicamente seria isso. E agora eu vou parar de gravar. É isso, né, professor?